paz do Senhor, igreja. Pastor Leandro é uma bênção, amém? Irmãos, é um tema qual ele não é muito pregado, como foi bem falado pelo pastor, porque é um tema muito complexo, irmão. Muitos estudiosos, teólogos, eles já tentaram de várias maneiras, tentar expressar, tentar falar. Só que Jesus vai dizer que não cabe a nós. Porque uma coisa que Jesus vai dizer para os seus filhos, discípulos, dizendo: não cabe a vocês saberem o que eu irei fazer com Israel, mas cabem a vocês guardarem tudo o que vocês aprenderam. E foi falado aqui pela minha esposa, nós temos que estar sendo vigilantes, porque a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Amém? Mas aquilo que nós temos de conhecimento dado pelo Senhor, pela sua infinita misericórdia, é apenas uma gota de água diante de uma imensidão de um oceano, pastor Leandro. Porque quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais Ele nos revela. Amém? E tudo de Deus é através do seu Espírito. Deus não revela a carne. Então nesta manhã Deus ele tem algo profundo. Nós vamos usar o auxílio aqui, amém, de alguns textos, até mesmo de alguns homens de Deus pentecostais, porque nós somos pentecostais, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia apenas em um versículo, nós vamos ler, os irmãos vão entender, porque nós vamos falar sobre o milênio e o juízo final. Amém? Não sou nenhum Napoleão Falcão, mas aquilo que Deus ele tem nos revelado, nós vamos ser fiéis naquilo que Deus quer falar conosco. Apocalipse, capítulo de número 4, apenas o versículo de número 1. Amém? Aleluia. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Senhor meu Deus e meu Pai, em concordância com a oração do teu servo, eu me coloco na tua dispensação. Nesta manhã, meu Deus, apenas somos o instrumento, a ferramenta, mas aqui a glória é tua, a unção é tua, o poder é teu. Faça segundo a tua vontade nesta manhã e opera segundo, Pai, o teu poder, e nos revela nós, aos nossos corações, a tua vontade nesta manhã. Ó Deus amado, através destes assuntos, meu Senhor, a qual tu sabes, meu Pai, de todas as coisas, que o Senhor possa nos instruir, nos capacitar, e que o teu nome uma vez mais, como ontem, venha a ser glorificado hoje, porque tu és o mesmo. E assim, meu Deus, nós glorificamos e agradecemos ao Senhor no teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém? Podei vos assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Irmãos, nós fizemos questão de ler o capítulo de número 4 de Apocalipse, porque nós vamos entender que aqui Deus, através do seu Espírito, através da vida do seu Filho amado Jesus Cristo, Ele está falando com a igreja. Do capítulo 1 ao capítulo de número 4, Deus está falando especificamente com a noiva. Do capítulo 5 em diante, o Senhor vai falar acerca do que a terra vai sofrer. Eu acredito, irmão, sendo pentecostal, assim como os amados irmãos são, que nós somos pré-tribulacionistas. Eu acredito piamente, irmão, lendo este texto do capítulo 4, a qual nós acabamos aqui de ler juntos, no versículo de número 1, que depois destas coisas, depois do que? Da revelação que o Senhor dá a João,
mostrando para ele a sua glória, o seu poder, e também através das cartas, as mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor. Quando nós olhamos para cá, nós vamos ver que João, ele ouve uma voz. Esta voz é de trombeta. Irmãos, a igreja tem que estar preparada, porque a trombeta a qualquer momento ela vai soar. E quando João ouve a voz do som de trombeta, ele ouve uma ordem. Por quê? Porque a trombeta é o alerta, mas a voz é aonde nós vamos ouvir. E a voz antes da trombeta, depois da trombeta, melhor dizendo, ela vai dizer: sobe aqui. Então isso fala do arrebatamento da igreja. Eu creio que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Eu acredito que a igreja ela vai passar até pelo princípio, mas não vai estar na grande tribulação. Amém? Uma coisa que nós temos que entender é que quando Deus revela para João, o Senhor, ele vai falar do capítulo 1 ao capítulo de número 4 especificamente para a igreja. No capítulo 5, no capítulo 6 até o capítulo de número 18, não está mais se falando na igreja, está se falando do que a terra vai sofrer através dos selos, através das taças, através das trombetas. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 19, nós vamos ser surpreendidos com um cântico, e este cântico é do povo de Deus. De quem é este cântico, pastor? É da igreja reunida no céu, dizendo aleluia, glórias a Deus. Por quê? Porque a grande Babilônia ela foi derrotada e a igreja triunfou. E quando nós nos deparamos com o capítulo de número 20, onde fala-se do milênio, porque quando nós olhamos para este capítulo, nós vamos entender que João ele tem uma visão, porque Deus está falando com João através de visões. Deus está revelando para João o acontecimento de tudo que está a acontecer. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que o Senhor ele ama o seu povo. Deus ele tem os seus remanescentes, e aqueles que amam ao Senhor, aqueles que guardam a sua palavra, Deus o guardará do dia da tribulação que virá sobre a terra. Nesta manhã, como profeta de Deus, não intitulado por mim mesmo, mas porque prego a palavra e creio na voz que Deus fala com o seu povo, eu quero declarar nesta manhã que nós temos que estar apercebidos, porque nós não iremos passar por aquilo que o Senhor ele vai lançar sobre a terra. Escute isso aqui: diante de toda a catástrofe, nós estamos vendo, diante de tudo que está acontecendo, tudo isto é o princípio das dores, não é o fim. Mas o Senhor está dizendo: aqueles que são fiéis, eles podem até passar, mas eles não vão sofrer o que muitos estão sofrendo por desobediência. Ele está nos guardando, Ele está nos livrando. E nesta manhã, irmãos, Deus tem algo profundo para falar conosco. Capítulo de número 20, versículo de número 1, nós vamos estar neste momento expondo a palavra. Amém? Nós vamos expor aquilo que está escrito, irmão. Por quê? Porque a maior profecia é aquilo que está escrito. Não é bateção de pé e dizer eis que te digo, não. A maior profecia, a qual não passará, é a palavra, aquilo que está escrito. O profeta pode falhar, porque na Bíblia nós vamos ver alguns profetas que falharam. Profetas, homem de Deus. A Bíblia diz que Samuel era um profeta qual, quando ele profetizava, as palavras não caíam e não pareciam da sua boca, ou seja, o que ele pregava, o que ele dizia, Deus estava confirmando. Mas certa vez na casa de um tal de Jessé, ele vai ungir um rei, e quando ele vê alguém formoso, ele acha que é o rei a qual Deus escolheu, e ele diz assim: este é o ungido. Aí Deus diz assim: não, Samuel, tu vê como vê o homem, mas eu vejo o coração. Samuel, por mais que venha a ser usado por Deus, Samuel falhou.
A Bíblia diz que Natã também falha com Davi, dizendo: vai e faça o que está no teu coração. Deus diz assim: volta lá e conserta o que tu disse. Diga para ele que não é o tempo. O projeto é bom, mas ainda não é para o seu tempo. É para o tempo que ainda virá, e será através do seu filho e não dele. Então o profeta, irmão, ele pode falhar, mas a palavra de Deus jamais passará. Capítulo de número 20, versículo 1 de Apocalipse diz assim: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Escute isso aqui. Este cenário a qual a Bíblia está nos informando. A igreja de Jesus Cristo, ela não estará mais na terra. A igreja de Jesus Cristo estará com o Senhor e estará reinando. Quem estará aqui na terra, escute, é a Israel de Deus. A Israel a qual ela não recebeu, escute, o chip, a marca da besta. É aqueles a qual permanecerão em fidelidade ao Senhor. É aqueles que não irão se vender ao sistema. Escute, a Bíblia vai dizer que ele vê um anjo descendo com uma chave. Chave fala de autoridade, e esta autoridade foi dada. Escute isso aqui. Aqui não é Satanás sendo lançado no inferno, não. Aqui é Satanás sendo preso no abismo. E escute isso aqui: há um selo sobre ele, e este selo não pode ser removido a não ser por aquele a qual o colocou. Então nós temos que entender que Deus é criador e Satanás, ele é criatura. Ele não é autônomo, ele não se manda, mas ele está debaixo da autoridade do Senhor. Ele pode até pensar que ele pode fazer, mas Deus diz: tu só faz o que eu permito. Então nesta manhã creia, Alamanderei, que Deus tem nas mãos o controle de tudo, e que tudo que está acontecendo não vai sair da órbita da palavra de Deus. Aquilo que já está determinado vai acontecer, mas aquilo que ainda não foi para este tempo vai se cumprir no vindouro. Então te alegra, porque Satanás não pode tocar naquele que é escolhido de Deus. Ele ruge, ele brada como leão, mas ele não pode tocar. Então nós vamos ter o entendimento que João vê descer do céu um anjo. Ele tem a chave e com ele tem uma cadeia. Escute. E esta cadeia vai prender Satanás, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Esses 1000 anos são literais, 1000 anos. E Satanás, ele vai permanecer preso por 1000 anos. E quando ele estiver preso por 1000 anos, escute, na terra haverá paz, na terra haverá justiça. Agora preste atenção nisso aqui, irmãos. Mesmo 1000 anos o Senhor Jesus governando sobre a terra, ainda haverá aqueles que não se submeterão às ordens do Senhor. O negócio é tão sério, irmãos, que a dureza do coração está fazendo muito crente desviar, muito crente se esfriar, muito crente não querer mais estar na presença do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque este governo aqui, ele vai reinar com braço de ferro. Aí nós vamos ter o entendimento de que o governo a qual estará sobre a terra é um governo a qual ele não tem 2 medidas e nem 2 pesos. A balança de Deus é reta, é justa. Não é esse governo que nós temos visto que é corrupto, porque governam com a boca, mas por detrás dos panos está recebendo propina. Estão governando para quem tem dinheiro, estão governando
para quem é pilantra, quem é adúltero, para aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, escute isso aqui, podem até ser perseguidos pela justiça do homem, mas a justiça de Deus sempre vai prevalecer. Nós podemos até ser perseguidos no mundo, porque o Senhor vai dizer: o mundo me odiou primeiro, vai odiar vocês também. Se o mundo me perseguiu, prepare, porque vai perseguir vocês. Por quê? Porque o mundo não tem nada de mim, o mundo não me conhece, mas vocês são meus, propriedade exclusiva do Senhor. Então, se tu está sendo perseguido, caluniado, irmão, glorifica, exalte, porque o que está lhe aguardando, meu filho, não se compara a nada desta terra. Aleluia. Versículo de número 3: e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele. Ou seja, este selo não pode ser removido, ele vai ficar ali o tempo determinado pelo Senhor, 1000 anos. 1000 anos o Senhor vai governar a terra com paz, com justiça. Haverá, irmão, na terra harmonia, paz, alegria, amor. Não haverá mais enfermidade. Escute isso aqui, por quê? Porque pelo fato de 1000 anos Satanás estará encerrado na prisão, ninguém vai ser, escute, tentado a pecar. Aqueles que estarão debaixo da autoridade do Senhor, eles irão, irmão, sentir um gozo, uma alegria. Eu falo na terra, escute, porque nós estamos falando na terra. Os 1000 anos o Senhor vai governar na terra. Por quê? Porque a igreja já está governando eternamente com o Senhor. Aqui nós estamos falando daqueles que irão ficar na terra, que permanecerão, escute, fiéis ao Senhor. Porque quando a igreja for arrebatada, escute, quem vai falar do arrebatamento é o Senhor, né? Eu vou adiantar só um negocinho aqui. Escute isso aqui. Quando a igreja for tirada com força, porque arrebatamento é tirar com força, a gravidade não vai impedir a igreja de subir, Satanás não vai impedir a igreja de subir, porque a palavra diz que será num fechar e abrir de olhos, a igreja será arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, escute isso aqui, o plano do anticristo, pela autoridade de Deus, porque o diabo não faz nada sem Deus permitir, ele vai governar. E a Bíblia vai dizer que são 7 anos. 7 anos de busca aqui na terra por algo a qual, irmão, é fantasioso. 3 anos e meio o povo vai achar que o anticristo é o Messias, que o anticristo é o enviado de Deus. Por quê? Porque são aqueles que são apegados às coisas da terra, são aqueles que vão dizer assim: Oxalá, glória nas alturas, o Messias veio. Mas não sabem eles que o Messias já veio, morreu, foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. Quando a igreja for arrebatada, Satanás, ele vai dar poder a um homem, e este homem vai agir no poder, na eficácia de Satanás. Escute, se os demônios já fazem um estrago na terra, imagine alguém que receberá poder do diabo. Ele vai ser eloquente, ele vai ter poder sobre as nações. As nações olharão para ele e vão dizer: este homem não fala como um homem, este homem é um Deus. Vão idolatrá-lo. Agora escute isso aqui, irmão, será um tempo aonde a terra, irmão, vai sofrer tudo que ela fez contra Jesus. É um tempo de dor, mas nós, escute, nós estaremos na glória. 7 anos de aflição na terra, mas 7 anos de alegria no céu. 7 anos aonde a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Esta boda, irmão, é só para crente salvo, viu?
Eu não vou entrar no muito detalhe não, porque amanhã é o pastor, hoje à noite é o pastor Leandro. Mas eu quero só dizer para vocês, é o lugar a cada um de nós vamos receber do Senhor galardão. Tudo que nós fizemos para Ele será recompensado. Então haverá 7 anos, irmãos, aqui na terra, de muita aflição. Mas quando Satanás ele for preso, aprisionado, a terra ela vai sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque a glória de Deus encherá toda a terra. Os animais que são ferozes serão como gatinhos mansinhos. A criança vai botar a mão na casa do basílico, da serpente, mas a serpente não vai picar a criança. Por quê? Porque o pecado será tirado. Escute, a presença maligna do mal será aprisionada, e a presença de Deus vai governar, vai reinar. Será um dias, irmão, de glória. Agora preste atenção nisso aqui. Parte B. E pôs sobre ele um selo, para que mais não engane as nações. Então aquele que enganava não vai enganar mais. Preste atenção. 1000 anos ele está preso, então ele não vai poder enganar. Então todos terão pleno conhecimento do quê? Da palavra. O pleno conhecimento da verdade. E muitos, preste atenção, receberão, aceitarão esta palavra. Só que muitos, irmãos, escute, como nós vamos adiantar um pouco lá na frente, muitos destes que vão ouvir a verdade, muitos destes que vão aceitar a verdade, grande parte deles vão desviar da verdade. Irmão, porque o negócio ele é muito sério, sabe por quê? É pela fé, irmão. O crente ele não anda por vista, o crente ele anda por fé. E nós temos que crer naquilo que está escrito, porque o que está escrito é o que nos dá esperança, é o que nos dá força para prosseguirmos na caminhada. Aí ele vai dizer isso aqui: e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Escute, quem está no céu, irmão? Aqueles que morreram primeiro e ressuscitarão primeiro. Depois nós que depois estamos vivos, seremos com corpo transfigurado e estaremos com corpo de glória. Assim que aqueles que morreram primeiro, quando ouvirem o som chamando-os para a glória de Deus, nós iremos logo em seguida do lado deles. Escute, não é que eles vão primeiro e nós atrás, não. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós. Ele está dizendo, na hora que eles ressuscitarem, nós vamos ser também arrebatados, todos juntos. Não tem a primeira fila e a segunda fila. Escute, os que morreram primeiro com Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Por isso que Paulo vai dizer, bem-aventurados sois aqueles a qual serem o quê? Ressuscitados nessa primeira ressurreição, aqueles que participarem dela. Porque, irmão, a segunda ressurreição, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. A segunda ressurreição, irmão, não é para galardão. A segunda ressurreição não é para glória. A segunda ressurreição é para o dia do juízo de Deus. Porque depois de 1000 anos, irmãos, a qual o Senhor vai governar com justiça, o diabo, Satanás, será solto por um pouco de tempo. E por que ele vai ser solto por um pouco de tempo? Para enganar as nações. Está escrito. Versículo de número 4. E vi tronos, escute, isso aqui é forte. E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de quê? Julgar. Quem são estes? A igreja. Estes tronos aqui, irmão, são aqueles a qual venceram o martírio. Como é que venceram o martírio se eles morreram? Escute, vitória na vida de crente não é apartamento, não é casa. Vitória na vida de crente é ele não negar Jesus até a morte.
O Senhor diz: ao que vencer, Ele não está dizendo de bem ser sucedido como advogado, como médico, não. Ele diz: ao que vencer é aquele que for fiel a Ele até a morte. São estes que serão degolados, ou foram degolados aonde? No Império Romano. Aqueles que não se dobraram diante de um sistema a qual muitos imperadores queriam ser tidos como deuses. Mas eles não negaram a fé. Eles permaneceram na fé, tentaram de todas as maneiras. Escute isso aqui: este homem a qual teve a revelação através do Espírito na sua vida, João, já tentaram lançá-lo num caldeirão de azeite quente. Escute, porque ele queria ser adorado, mas o que João pregava, o povo não olhava para o imperador, o povo olhava para Jesus e disse: este Jesus que João prega tem poder, então nós vamos ficar fiéis até a morte. Aí disseram: pega João, joga num caldeirão de azeite quente. Jogaram João, a expectativa era grande. Alguns estavam orando dizendo: Senhor, sustenta o teu filho, fica com teu filho. Mas quando João foi lançado num caldeirão de azeite quente, escute isso aqui: Alamandara sébria, João sai dali sem nenhuma queimadura. Olharam e disseram: quem é este homem? Faz o seguinte então, leva ele para a ilha de Patmos e deixa ele apodrecer lá. Ei, à vista de muitos, aquilo que você acha que não é nada diante dos olhos de Deus, é aquilo que Deus tem tudo para revelar-se. Lá na ilha de Patmos não tinha nada de aparente de algo bom, era o lugar onde ficavam os malfeitores, ladrões, mas foi lá que Deus arrebatou João em espírito e disse: sobe aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós pensarmos assim, não tem mais jeito. Quando nós estivermos cercados, como lá na ilha de Patmos, serpente de um lado, leopardo do outro, Jesus vai dizer: não é o fim, pelo fato de permanecer fiel. Sobe igreja, sobe igreja, e a igreja vai subir. É o que João está revelando aqui. Eu vi tronos. Ele não está dizendo eu vi trono, porque só há um trono. E este trono, passaram-se tronos na terra, reinos na terra, mas este trono permanece inabalável. É o trono da glória de Deus. Mas aqui João vê tronos. E que tronos é este? É aquilo que o Senhor prometeu, dizendo que daria a Israel poder e autoridade de julgar as nações, aos discípulos, aos apóstolos. Então, se você prestar atenção, quando o Senhor, Ele vai ser adorado, quando Ele entra na glória, na presença do Pai, a Bíblia diz que 24 anciãos, por que não 12? Porque ali está se cumprindo tanto o profeta, como a lei, como também o Filho. Os 12 ali do Antigo Testamento são as 12 tribos, vão ter 12 portas, e as 12 portas da entrada são o nome dos profetas, são o nome dos apóstolos. Escute, a qual cada um de nós entraremos pela porta, não é pela janela, não é pelo vasculhante, não, é pela porta, meu filho. Quem entra pela porta é o bendito do Pai. Quem entra pela porta é aquele que permaneceu fiel. Então o Senhor promete a eles o que? Um governo de autoridade, dizendo: vocês vão governar as nações juntamente comigo. Irmão, isso aqui é muito forte. Jesus venceu na cruz, escute, para nos dar autoridade para governar com Ele. Isso é o Deus que nós servimos, meu filho. Aí Ele vai dizer aqui, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar.
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Não é o teu testemunho, é o testemunho de Jesus na tua vida. Se nós andarmos como ele andou, nós temos testemunho. Porque tem muita gente dizendo que está na presença de Deus, mas está fazendo tudo contrário ao que a Bíblia diz. Irmão, nós temos que fazer, e temos que fazer para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O problema é que a gente quer fazer, e a gente quer aplauso para nós. A gente quer glória para nós. Escute isso aqui, meu filho. Deus não dá a sua glória para ninguém. A glória é dele, a unção é dele, o poder é dele. Então se Deus te usa, se Deus te revela, a glória é dele. O problema é que hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas acham que pelo fato Deus de usar a elas para a sua igreja, eles acham que o dom é deles. Aí eles vendem, eles trocam, eles barganham. Mas escute isso aqui, tem gente trabalhando com a ferramenta somente com o cabo, porque o machado já está no fundo da água. Prega, canta. Ah, pastor, mas eu sinto um arrepio. Talento. Porque Sansão derrubava a coluna, Sansão matava filisteu, até o dia que o Senhor disse: meu filho, não é a força que tu tem, mas é a presença que te faz ter força. Escute, Sansão não sabia que a presença de Deus havia se retirado dele. Escute isso aqui. Há muitos que estão trabalhando com a ferramenta só com cabo. Por quê? Porque o machado está fundo. Escute. E como é que pega machado? É com a mão, irmão, no arado. Escute isso aqui. É se humilhando diante da presença do Senhor. É colocando a mão, irmão, e fazendo o que? O machado flutuar. Não é você que tem poder sobre o machado, mas é o machado que tem poder sobre você. O que é isto, pastor? Deus vai requerer, Deus vai pedir tudo aquilo que Ele te entregou. Por isso seja fiel, até no pouco que Deus te deu, porque no muito Ele vai te colocar. É isso aqui, ó. Aí João vai continuar dizendo que não adoraram a besta nem a sua imagem. Então é para aqueles que permaneceram, é aqueles que não se dobraram diante do sistema, perderam a vida aqui na terra para ganhar no céu. Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que por amor a mim entregam as suas vidas. Aquele que entrega a sua vida por amor a mim, ele achará. Tem gente que acha que aqui na terra é onde vai desfrutar tudo de bom. Diga Jó de passagem. Jó não desfrutou, irmão, escute, não somente de prazer, não. Porque a Bíblia diz que Jó era um homem rico, sim, era um homem farto, sim, só que o interesse de Jó não estava nas coisas materiais. O coração de Jó estava nas coisas celestiais. Porque o diabo conhece as coisas dos homens, mas as coisas de Deus o diabo não conhece. Escute isso aqui. Quem vai dizer para o diabo que Jó é fiel é o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai dizer para o diabo: diabo, eu não preciso provar a Jó, para Jó mostrar para ti que ele é fiel, mas eu estou provando para ti que Jó, ele é fiel até debaixo d'água. Aí o diabo vai dizer assim: toca em tudo que Jó tem, e ele vai te amaldiçoar. Aí Deus diz: toca em tudo que ele tem, tira a casa, tira os bois, tira a família, só não toca nele. O diabo fez o maior arruaço na vida de Jó. Jó disse: nu eu saí, e nu eu voltarei. Deus me deu e Deus tirou. Em nenhum momento Jó peca contra o Senhor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Porque estes aqui que receberam tronos, escute, que vão julgar com o Senhor as nações,
são aqueles que não tinham a sua vida por mais preciosa do que estar na presença do Senhor. Hebreus capítulo 11 é conhecido como o livro dos heróis da fé. E há um versículo que diz assim: e a terra não era digna de que os pés deles eram pisados. A terra não era digna de que eles andassem sobre a terra. Sabe o que é isto aqui, irmãos? É ter compromisso e relacionamento com o Senhor. Sabe o que faz o diabo correr da minha e da sua vida? Não é seminário, não é curso de teologia, não é passar uma madrugada toda numa vigília, não é subir monte e descer monte. Porque Tiago vai dizer: submetei-vos, humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. Nós temos que nos submeter a Deus. E como se submete a Deus? Obedecendo a sua palavra. Aí ele vai continuar o versículo dizendo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que resiste ao diabo? É em santidade, meu filho. É santidade que ainda convém na casa do Senhor. Não é gritar, não é bater pé. Escute, é obedecer a palavra. E quando obedecemos a palavra, não precisa, meu filho, de muito bateção de pé, de alabaxai, não. O diabo olha para você e diz: que brilho é esse? Que luz é esse? Que fogo é esse? Ele corre, meu filho, porque o Senhor vai dizer para Israel, Deuteronômio capítulo de número 28, Israel, se tu obedecer, o inimigo pode vir até por um caminho, mas por 7 ele vai ter que correr. Obediência. Obediência. Aí ele diz aqui, ele vai afirmar isso aqui, ele vai dizer: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que permaneceram fiéis até a morte, o Senhor deu a eles a coroa da vida. O Senhor deu a eles o poder de governar juntamente com Ele 1000 anos. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram. Quem são estes? São aqueles que morreram em desobediência. Por quê, pastor? Porque eles somente vão ressuscitar depois de 1000 anos. Todos aqueles que morreram em desobediência, um exemplo, Caim, aqueles que morreram em desobediência no dilúvio, aqueles que morreram em desobediência em Sodoma e Gomorra, eles vão aguardar, irmão, o julgamento. Eles estão aguardando o julgamento depois de 1000 anos. Eles estão lá queimando. Escute, eles estão no lugar de tormento. Não é o inferno ainda, porque nem Satanás está lá. Onde que Satanás está, pastor? Escute, nós temos que entender que quando a igreja for arrebatada, e o anticristo aqui, ele assumir, e o Senhor vier, depois da grande tribulação, escute, a Bíblia nos revela, como nós acabamos de ler, que o Senhor ele vai governar por 1000 anos. O diabo só vai ser preso depois do arrebatamento da igreja. Quando a grande tribulação vier, aí sim ele vai ser amarrado. Por enquanto ele está solto, irmão. O diabo não está amarrado, não. O diabo está solto. Só que ele só pode fazer aquilo que tem limite para ele fazer. Sabe por que ele não faz coisas ainda piores? Porque a igreja ainda está na terra. Eu e você estamos aqui, e o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos livrando, e o Senhor está nos direcionando como nós devemos andar sobre esta terra. Escute, é em santidade, meu filho, é em obediência, não é nem para a direita, nem para a esquerda. É por isso, irmão, que eu nem me preocupo se o meu nome está no cartaz. Eu não me preocupo se eu vou pregar em grandes convenções, não. Eu quero é fazer a vontade de Deus. Eu quero andar segundo a vontade de Deus, porque quando a trombeta soar, aqueles que fazem questão do nome dele no cartaz, fazem questão de ter o nome dele estampado nos holofotes. Escute isso aqui: quando a trombeta soar, eles vão ficar apegados aos banners, eles vão ficar apegados a
canderécia, aos cartazes, aos holofotes, mas nós não estaremos triunfando com Jesus no céu. Seja um servo humilde. Não queira nada daquilo que Deus não tem para você. Chicalabacalabás. Estes a qual o ministério é grande, deixa eles para lá. Se Deus te deu um ministério pequeno, seja fiel naquilo que Deus te deu, porque tem gente que olha o ministério grande e diz, não, eu quero ser maior que ele. Irmão, isso não é do Espírito Santo, isto é do espírito do engano, da mentira. O diabo é que quer dividir o reino. Jesus quer unir, Jesus quer unificar. Por quê? Porque só vai subir um povo, e não é da Assembleia, não é da Presbiteriana, não é da Batista, não, meu filho. Só vai subir um povo, e este povo se chama pelo nome do Senhor. Por isso que João vai dizer, como ele andou, nós devemos andar. Assim como ele na luz está, também devemos estar na luz, irmão. Ele é a luz. Então não queira andar fantasiando a luz, porque luz fantasiada é trevas, meu filho. Anda na pureza da luz, anda na simplicidade. Evangelho é coisa simples. Evangelho não precisa de muita coisa não, porque hoje o que está acontecendo no nosso meio? As pessoas estão estudando demais e elas querem mostrar que elas sabem hebraico, elas sabem grego. Irmão, deixa isso para os judeus, deixa isso para os outros, a qual querem vomitar, que tem conhecimento. Prega a verdade de Deus. Por quê? Porque a verdade de Deus na sua palavra, com uma vida de intimidade, é que faz a diferença. Mas tem gente que quer encher o povo de conhecimento, e o povo fica olhando dizendo, meu Deus, que negócio é esse? Hebraico, aramaico, grego, latim. Não, irmão, é bom você ter conhecimento, é bom você estudar, mas não é isso que vai fazer você ser um crente melhor, irmão. O que vai fazer você ser um crente melhor é você obedecer a palavra. Amém? Versículo de número 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ele está dizendo, a primeira ressurreição é para os salvos, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer, bem-aventurados são aqueles, felizes são aqueles que forem achados na primeira ressurreição. Tem pessoas que dizem assim, não, fulano morreu, fulano dormiu. Aí a gente pensa que nós estamos melhores do que ele. Deixa eu te dizer uma coisa, eles estão melhor do que nós há muito, mas na frente do que nós. Por quê? Porque eles não estão mais sujeitos a pecar. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora ele está só aguardando o quê? O toque da chamada do Senhor através da trombeta. Nós, irmão, que temos que lutar e perseverar em permanecer fiéis até a volta de Cristo. Porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmão, o negócio está estreitando cada vez mais. Por quê, pastor? Porque o que é certo se tornou errado, e o que é errado se tornou certo. Mas aquele que guarda a palavra, ele permanece são, ele permanece com a mente, escute, com uma mente, irmão, sóbria, com o lombo cingindo na verdade. Ninguém coloca ele dentro do bolso e leva ele para um lado e para o outro, porque o que tem no coração dele é a palavra de Deus. Versículo de número 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Por quê? Porque a segunda morte, irmão, é aquela que Jesus vai dizer para os discípulos: não temam aqueles que têm poder de matar a carne, mas não têm poder de fazer mais nada.
Mas eu digo a vocês a quem devem temer: temei aquele que tem poder de matar a carne e ainda lançar a alma no inferno. É a ele que nós temos que temer. Porque quando Jesus fala isso, ele vai dizer para os discípulos não temerem o que viriam sobre eles. Irmão, quando Jesus diz para os discípulos: vocês querem me seguir? Porque é bom a gente seguir Jesus quando o culto é de vitória, não é isso? É o pão, é o peixe. Aí quando o Senhor disse: eu vou pegar eles, João capítulo de número 6, depois do culto da vitória vem a doutrina. Aí Jesus diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Eles olharam para Jesus e diz: dura este discurso, quem o suportará? A Bíblia diz que os discípulos, alguns que seguiam Jesus, discípulo aqui no original do grego da palavra é seguidor. Seguidor, quando falta o pão e o peixe, ele vai embora, mas discípulo não. Discípulo é aquele a qual ele quer ser igual ao seu mestre. Discípulo é aquele que quer aprender a orar. Discípulo é aquele que quer aprender tudo o que o mestre tem para ensinar. Aí Jesus olha e vira para os discípulos e diz: e vocês não querem ir? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A quem iremos nós, irmãos? A quem? Ao homem que é PhD em divindade? O homem que é PhD em divindade, ele está propício a cair. E se muitos não vigiarem, caem com ele. O que Deus está dizendo é: a quem iremos nós, Pedro? Aqui, ó, é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Bíblia, meu filho. É Bíblia. E nesta manhã nós estamos aprendendo um pouco de escatologia. Eu não sou muito bom em aprofundar e falar de escatologia. Eu gosto de falar mais de justificação, eu gosto de falar mais de graça. Foi para isso que Deus me chamou. Mas quando nos dá uma ferramenta, irmão, a ferramenta não é nossa, a ferramenta é emprestada. E eu disse: Deus me usa. Está aqui minha esposa. Nós viemos de uma viagem, eu cheguei cansado, nós íamos pregar numa vigília. Ela, como disse, foi lá nas Mulheres Extraordinárias, ganhou o ingresso. E elas foram. E ali, irmão, eu não preguei o olho. Fui orar, fui descer. Deus me deu uma mensagem para a vigília, foi algo forte. E ali eu cheguei em casa, fui o primeiro a pregar. Cheguei em casa que horas? 4 horas. E eu digo: Senhor, vou botar o relógio para despertar 6 horas, então eu vou estudar até 8. Quem disse, irmão? Quem disse? Mas isso que eu estou falando aqui para vocês, não que eu não tenha lido, não tenha estudado, eu estudei, mas não com afinco como eu deveria. Mas, irmãos, uma coisa que nós temos que entender: a dependência está no Senhor. E tudo que eu estou falando para vocês está no texto e daquilo que nós já estudamos, nós já aprendemos. Por quê? Porque nós somos pentecostais, irmão. E pentecostal não é só aquele que gosta do fogo estranho que fica pulando de um lado para o outro. O fogo do pentecostal não é estranho. O fogo do pentecostal, meu filho, é com Bíblia, é com palavra. E eu sei que os irmãos estão recebendo, porque é da palavra que nós estamos falando. Amém? Eu peço perdão, amada igreja, se eu não estou me aprofundando como deveria, mas eu estou sendo boca de Deus para a sua vida. Quem sabe uma outra oportunidade, pastor Leandro possa trazer o Napoleão Falcão, aí vocês vão ver o que é mestre em escatologia. Aqui no Brasil não tem ninguém mestre como ele. Pense num homem que tem uma sabedoria. Mas vamos lá. Na vida de Napoleão Falcão, que Deus venha a ser exaltado e louvado em nome de Jesus. Amém? Versículo de número 6. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Qual é o papel do sacerdote? Interceder. O sacerdote, ele é intercessor. Ele é diferente do profeta. O profeta, ele ouve de Deus e entrega para o povo. O sacerdote, ele
ele intercede do povo para Deus. Ele entrega o sacrifício do povo a Deus. Por isso que o sacerdote ele tem que estar na linha, assim como o profeta também. Só que havia tempos aonde nós conhecemos, né, os que estudam a palavra, os que leem a palavra, sabe que no tempo de Amós, no tempo de Abacuque, no tempo de Malaquias, profeta e sacerdote andavam de mão dada. De que forma? Pecando. Então o que o profeta tinha para entregar, ele entregava, mas não como Deus queria, fazendo o povo errar. Só que existem, irmãos, profetas da verdade, e os profetas da verdade, escute, não são bem aceitos em algumas festas, não são aceitos em alguns banquetes. Só que Deus, meu filho, escute isso aqui, ainda vai levar Micaías para acabar com muita festa de Acabe. E nós temos que estar preparados, porque somos nós que vamos acabar com a festa daqueles que acham que nunca Deus vai revelar o podre deles, o que está sendo feito debaixo do tapete. Irmão, Deus vai trazer, escute, tudo de cima dos telhados, aquilo que está sendo feito debaixo do tapete. Por isso que nós temos que estar, irmão, em submissão ao Senhor. Então ele fala que serão postos como sacerdotes de Deus, e reinarão com ele 1000 anos. Estes aqui não passarão, não provarão a segunda morte. Por quê? Porque quando a trombeta soar, eles ressuscitarão e estarão diante do Senhor. 7 anos, irmão. Pense, numa mesa do Ocidente ao Oriente. E quem vai nos servir, escute, é Jesus Cristo de Nazaré. Sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Oh, irmão, vai ser bom demais. Vamos lá. Amém? Versículo de número 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O tempo determinado de governo na terra, escute, vai findar. E o Senhor, ele vai dar ordem para que Satanás venha a ser o quê? Liberto, solto. E quando Satanás ele for solto, versículo de número 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da onde? Da terra. Por quê? Porque os que já estão no céu, meu filho, estão com o corpo glorificado. Lá não tem pecado, lá não tem morte, lá não tem pranto, lá não tem choro. Lá são os santos do Senhor, glorificando de dia, de noite, glorificando eternamente, dizendo: santo é o Cordeiro, santo é o Cordeiro, santo é o Cordeiro. Mas na terra, irmão, muitos, escute, serão enganados por quem? Por Satanás. Porque isto, irmão, é a missão dele. Satanás não tem mais jeito, acabou. E sabe por que ele não tem mais jeito? Porque Satanás, irmão, ele desobedeceu num corpo que? Glorificado. E pelo fato dele pecar contra Deus num corpo glorificado, não tem como mais Satanás, irmão, receber perdão. Por quê? Porque o perdão, ele vem da remissão dos pecados, através da confissão da fraqueza, que vem pela carne. Adão pecou pela fraqueza, a qual ele gerou no coração, obras da carne. Por isso que o Senhor, ele já sabia, irmão, Deus não foi pego de surpresa. Rapaz, o homem caiu e agora? Não. Deus é eterno, irmão. Deus, ele não foi criado, ele é. Ele diz: Moisés, eu sou o que sou. É existência, é princípio. Ele não foi criado, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Então ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que o homem ia cair. Só que ele preparou quem? O Salvador, irmãos. Ele preparou Jesus. Para Jesus beber o cálice que era meu e seu. Para que nós viéssemos, escute, ser arrebatados com ele na glória.
Só que não é com mamão com açúcar não, irmão, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus vai dizer, eu venci. Quem venceu foi ele, não foi nem eu nem você que vencemos, foi ele. Mas se nós andarmos como ele andou, escute, quando a trombeta soar, nós estaremos com ele na glória. Amém? Aí ele diz aqui, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Aqui não são 2 nações específicas, Gog e Magog, pelo fato de ser também faladas lá em Apocalipse 19. Aqui, irmão, é a representação de várias nações que se levantarão contra quem? Contra Israel de Deus. Vão se levantar contra Israel, para destruir Israel. Satanás vai colocar no coração dele, que negócio de Deus, de santidade, nós vamos para cima e vamos tomar o trono, como nós tentamos no céu, mas na terra é diferente. Escute, muitos que andam em pecado, e acham que podem prevalecer pela carne, são frustrados tanto quanto Satanás. Porque Satanás, ele acha que ele vai vencer Deus. Ele não vai vencer Deus, ele já foi derrotado, meu filho. Ele já foi vencido. Agora o que vai agora acontecer, o último mal, o último adversário a ser vencido é a morte. Escute isso aqui, o Senhor vai esmagar a cabeça da serpente. A morte vai ser tirada literalmente. Alabacanderei de cena. Por quê? Porque se o diabo já será derrotado, lançado no lago de fogo, não haverá mais pecado sobre a terra. Vamos lá. Cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Irmãos, grandes potências que haverá na terra vão dar ouvidos à serpente, vão dar ouvidos ao diabo. Armas militares, irmão, vai ser um negócio muito estreito, porque o capítulo 19 vai falar de 2 ceias, depois você lê em casa. Vai ter as boldas, porque a noiva vestida está de santidade, está pronta para encontrar o noivo, e o banquete de carne que haverá sobre a terra, das aves comendo o corpo de reis, corpo de gente importante. Haverá uma guerra, e depois haverá outra. Por quê? Porque enquanto Satanás ele não for destruído, haverá guerra sobre a terra. Aí tem gente que diz, não, tem melhora na terra, vai melhorar. Vai não, meu filho, porque o diabo está solto, Satanás está solto, e pelo fato dele estar solto, guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, tudo isso, irmão, é para se cumprir a palavra, porque Satanás está solto. O Senhor vai dizer assim para os discípulos, escute, quem vai destruir o templo, preste atenção, é a cobiça, é a ganância do coração do homem, usado pelo sentimento do diabo. Eles levam Jesus, pastor Leandro, para dentro do templo e diz, Senhor, olha a arquitetura. Aí Jesus olha para ele e diz, não vai ficar pedra sobre pedra, Jerusalém vai ser cercada. Mas eu digo para vocês, preparem para se encontrar com o Senhor. O templo da adoração foi destruído, irmão. Por quê? Porque o Senhor, irmão, não quer ser adorado em locais. Ele disse para a mulher samaritana, chegará o tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Por quê? Porque aos tais o Senhor procura. A igreja, o templo, é lugar de reunir-nos, de congregar. Ainda tem crente que diz, eu não preciso ir para a igreja, vai morrer seco. Pastor não manda em mim, vai morrer seco. Eu sirvo a Deus, Deus fala comigo em todos os lugares, desde que você congregue, desde que você tome ceia, desde que você dizime, oferte, desde que você seja ovelha, viu?
Porque se tu se mandar e achar que o teu dízimo, sem você congregar, vai te levar para o céu, deixa eu abrir teu olho aqui, vai não, vai te levar para o inferno. Porque Deus recebeu primeiro Abel, para depois receber a oferta. Deus está mais interessado em ti do que na tua oferta. Mas se tu é de Deus, a tua oferta é de Deus, a tua casa é de Deus, o teu carro é de Deus, o teu dízimo é de Deus, tua família é de Deus. O problema é que tem gente enganada, sendo, não, o pastor quer enricar com o meu dinheiro. Vai não, meu filho. O pastor já é rico por ter a presença de Deus. O que precisa de mantimento é a casa de Deus. E o pastor que come do altar precisa sim, irmão, remanagaçu deste mantimento. Por quê? Porque ele serve a noiva. O problema é que o diabo está cegando o povo. Eu não sei, eu estou jantando para outra linha, mas eu vou dar lugar. Presta atenção. Tem um povo aí, irmão, que o diabo já cegou a mente dele. Aí ele pega o salário e diz: eu não vou dar para pastor, não. Vou pagar minhas contas primeiro. Vai. Escute. Dízimo é primícia. Dízimo é gratidão. Você não está dando, você está devolvendo aquilo que Deus te deu. Alabacanderei. Porque os 10 santificam os 90. Quer ver um crente próspero, filho? Não é aquele que joga no maracape, não. Crente próspero é aquele que dizima, é aquele que é fiel. Ele não pode ter um carro do ano, mas não falta o mantimento, não falta vestimenta. Os filhos estão tudo saudável. Deus abre porta, Deus fecha a porta que não é para abrir. E ele está lá contente dizendo: o meu dízimo eu não abro mão. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Tu faz assim. Amém? Aí tem uns lá, os que estão lá dizendo: rapaz, o que tem a ver milênio, juízo final com dízimo? É porque Deus está me usando, terra, para tu não ir para o inferno. Né, meu pastor? Vamos lá. Glória a Deus. Estava não, nem no script, estava não. Não tem nada na tela descendo aqui não, vem na palavra. Aleluia. Versículo 12, já estamos indo para o final. Aqui nós já estamos no juízo final. Amém? Versículo de número 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Quem são esses? Israel. Eles subiram pelo arraial e cercaram quem? Os santos. Aí ele vai dizer: e a cidade amada, Jerusalém, mas desceu fogo e os devou. Irmão, ninguém mexe com a noiva. A noiva tem dono, irmão. Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel pintou, bordou, mas Israel continua lá, meu filho, de pé. Porque se fosse para exterminar, meu filho, Deus já tinha riscado Jerusalém, já tinha riscado judeu, já tinha riscado o nome de Israel da terra. Mas está lá, meu filho, uma cidadezinha deste tamanho, cercada pelo Talibã, cercada pelo Al-Qaeda, cercada pelos árabes. Mas quem guarda Israel não é os soldados de Israel, quem guarda Israel não é a constituição de Israel. Quem guarda Israel é um anjo que está à ordem de Deus, chamado Miguel. Vai lá, Miguel, cuida da minha cidade, porque breve eu voltarei para ela. Só precisa de um anjo, meu filho, arcanjo, está lá, ó, com a espada. Aí vem soldado, entra soldado, e está lá Miguelzão com a espada. É Deus. Amém? Versículo de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite são atormentados para todo. Escute, o diabo, irmão, vai ser atormentado também. Satanás vai ser atormentado também. Tu acha que ele é o chefão lá no inferno? Não. Ele vai ser atormentado também, dia e noite. Escute isso aqui. Jesus chegou lá em Gadara.
Preste atenção, havia uma legião num homem só. E quando a legião olha a Jesus, a legião diz: Filho do Altíssimo. Isso aqui é forte, irmão. É o maior grau de revelação. Enquanto os homens olhavam Jesus como profeta, porque era a única coisa que eles enxergavam Jesus como profeta, os demônios já olharam para Jesus e já elevaram o cargo soberano dele. Filho do Deus Altíssimo. Não é chegada a nossa hora. Ele está dizendo: não manda nós para lá não. Pelo amor de Deus. Eles não disseram: nós queremos nos reconciliar, porque não pode mais. Mas ele disse: não nos manda para lá, irmão. Nem o diabo, nem os demônios querem ir para o inferno. Agora escuta o que eu vou lhe dizer. Detalhe importante: tem uma pregadora aí que anunciou que Satanás, né, é o filho pródigo que vai se arrepender dos seus maus. Porque ela é pensativo com esse negócio. Não, eu olhei o rostinho dela, eu digo: tá tomando remédio controlado. Tá, não lê a Bíblia, tá tendo alucinação. Não existe, irmão, filho pródigo. E desde quando Satanás é filho, irmão? Nós somos filhos. Nós somos filhos, lavados e remidos pelo sangue. Agora escute isso aqui, irmãos. Se nem os demônios querem ir para o inferno, tem crente que está pagando para entrar dentro dele. Israel pecava contra Deus de graça. Deus disse: eu te chamei como uma santa, eu te chamei como uma pura, mas quando tu entraste na terra da promessa, tu a profanaste e deitava debaixo de qualquer árvore no bosque e se prostituía de graça, só para me irritar, ó Israel. Tem crente, irmão, escute isso aqui, o que eu vou dizer é sério. Tem crente que está buscando igreja para que venha se adaptar ao pecado dele. Tem crente, irmão, que não está buscando uma igreja que é perto da palavra, que é perto daquilo que Deus quer, ou seja, na íntegra, que vá denunciar o pecado dele. Igreja boa é aquela que não te deixa pecar em paz, meu filho. Se o teu pastor está ali em cima dizendo: te converte, terra, fique nessa igreja. Agora, se o pastor diz assim: não, venha quando quiser, mas deposita o dízimo. Igreja que só vive de campanha é uma igreja doente e enferma. Igreja que só vive de evento é uma igreja doente e enferma. E dentro de São Luís, o que tem de igreja que é só campanha, 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 campanha. Não adianta, irmão, a igreja viver de campanha, porque bota a mão, expulsa o demônio, aí o demônio sai. Aí a pessoa faz pior, aí volta com mais 7. Aquele que não prega exortação, aquele que não tem doutrina, ele vai ficar botando a mão na cabeça de quem não quer conserto. Sai, demônio! O demônio diz: eu saio, mas eu volto. Quando ela sair da porta, eu entendo dela dentro de novo. Não é, pastor? São poucos a qual, irmão, tem preocupação com isso aqui, ó, seminário escatológico. Irmão, a igreja está sendo preparada, escute. Desde o princípio, Jesus nunca ocultou isto dos discípulos. Jesus sempre deixou eles bem informados. Aí tem igreja que quer cegar os membros. Não, Deus te chamou para ser homem bem próspero na terra. Deus te chamou para ser Abraão. Que Deus chamou nós para ser Abraão, irmão? Nós somos chamados em Abraão por aquilo que Abraão fez para o Senhor. De que forma? Pela fé, e foi-lhe imputado em justiça. Nós somos chamados em Abraão, porque Abraão é chamado o pai da fé. Não foi pela lei, não havia lei ainda, mas Abraão ouviu e seguiu. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Somos filhos de Abraão, porque cremos que Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo.
Mas tem crente que está vivendo como se Jesus estivesse ainda no túmulo. Já prestou atenção? Tem gente que eu acho que eles estão servindo aquele Jesus que fica lá na igreja católica, apostólica, romana. Entra na igreja, está lá Jesus bem assim, ó. E fala, Jesus está aí ainda. Não, meu filho. O Jesus que nós servimos, ele tem olho como chamas de fogo. Alabacanderécia. Os pés são como pratão reluzente. Os cabelos são brancos como a lã, porque ele é o Pai da eternidade. Os seus olhos são como chamas de fogo, porque ele vê tudo, meu filho. Tudo está patente nu aos seus olhos. Vamos lá. Aí ele vai dizer, versículo de número 11. Olha o que João, ele vai ter, irmão, de visão. Olha só. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para... Tu vai lá fora, tu olha, tu vê o céu, tu fala, rapaz, olha que dimensão. Irmão, vai fugir diante da presença de Deus. Olha o tamanho da grandeza. Ninguém vai ver mais céu não, meu filho. Vai, ó, a terra, todos, escute, vão se deparar, preste atenção, a igreja, ela já foi julgada, não pelos seus pecados, por quê? Porque creram em Jesus e foram perdoados todos eles, foram julgados segundo as obras para receber o galardão, estão ali, mesmo que umas receberam poucos, outras receberam muitos e outras não receberam nada, porque no céu também tem gente que vai ser envergonhada, está salvo, mas vai ser envergonhada, por quê? Porque o fogo vai revelar o que a graça escondeu, o que? Se foi a obra feita com pedras preciosas, ouro, ou se foi feita com madeira, palha ou feno. Está aqui minhas obras, mas está salvo, mas vai entender que poderia ter feito mais. E outros, mas lá não vai ter esse negócio de orgulho não, está vendo, a minha pedra é maior, não, porque nem estaria no céu. Ninguém vai sair esnobando os outros, está vendo aqui, ó, a minha coroa aí, ó, botando de pedrinha. Não, irmão, isso aí não existe. Isso é nós que criamos. Mas aqueles que fizeram mais para o Senhor aqui na terra, pensando no céu, a coroa será cheia de pedrinhas brilhantes, porque o Senhor vai honrar aqueles que o honrou. Amém? Agora preste atenção nisso aqui, ó. O trono branco, quando vai fugir o céu e a terra, não é para crente, é para os ímpios. E não é só aqueles que estavam ouvindo Wesley Safadão. Não eram só aqueles que estavam sentados na beira do bar, bebendo cachaça, chora-rita, cerveja, começava a assobiar, batia a palma. Não, isso aqui é para crente desobediente também. Aí aperta. Para crente que não quis andar na presença do Senhor, o trono branco também é para eles. Mas por que, pastor, será aberto o livro da vida no trono branco? Porque o livro da vida, para ser lido, não é para a igreja. O livro da vida, na vida de crente, é para aqueles que o nome já está escrito. Porque o Senhor vai dizer, e aqueles que não foram achados o nome escrito no livro da vida, estes terão a segunda morte. Então o livro da vida será lido. De que forma? Vão se apresentar diante do Senhor. Sebastião, aí vai vir um Sebastião. Começou até bem na igreja. Tem algum Sebastião aqui? Graças a Deus não. Sebastião começou bem na igreja, dizimava, oh glória. Mas aí Sebastião desviou e não voltou mais. E Sebastião botava a culpa nos irmãos que não iam visitar ele. A mesma distância que a tua casa é a igreja. Porque se você quer, escute, preste atenção. Se você quer, tem pessoas que não gostam quando eu prego assim não, porque diz que pastor é esse que não tem coração. Irmão, preste atenção.
Jesus deixou as 99 e foi atrás de uma. Uma o quê? Ovelha. Ovelha, quando você vai atrás dela uma vez, nunca mais ela desvia. Por quê? Porque quando ela cai por fraqueza, o pastor vai lá e quebra as pernas dela e diz: fique aqui, porque aqui você tem calor, aqui você tem alimento. E ela diz: este é meu pastor. Agora a crente que desvia toda semana e quer que o pastor fique lá: ô fulano, vai para a igreja. Meu filho, contrate uma babá. Para mim não é ovelha, é bode. Aí vem uma semana, estou firme, pastor, glória. Aí passa um mês sem vir, bode. Aí quer que o pastor fique ligando: fulano, vem para a igreja, fulano, tu é tão especial. Especial? Me mostra na Bíblia. A Bíblia não chama de especial, a Bíblia chama de fiel. Nós somos fiéis, meu filho. E quem é fiel, mesmo que ele é tentado, ele não desvia. Por quê? Porque ele sabe de onde Deus tirou ele. Mas tem gente, irmão, que ele gosta de cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Numa hora dessa ele cai, não levanta mais e o diabo vem e ceifa. Se as que estão no aprisco dá trabalho, imagine aquelas que estão fora. Aí quer que o pastor largue aqui para ficar cheirando lá. E muitas vezes, não, só se o pastor pedir com jeitinho. Vai para o inferno, irmão. Pastor, vai para o inferno. Porque, irmãos, não sou eu e nem é você que convence ninguém. Eu tenho que pregar, tu tem que pregar. Nós temos que dar testemunho de Cristo, é verdade. Ele vai olhar para mim e para você. Ele vai ouvir a palavra que você prega. Se ele não tomar uma posição, nem o anjo, querubim, serafim descer do céu, ele se converte. O rico morreu, foi para o inferno. Aí ele vê Lázaro e vê Abraão. Ele do inferno, ele grita: pai Abraão! Aí Abraão olha e diz que foi. Ele disse: permita que eu vá falar para os meus irmãos não vir para cá. Ele disse: eles têm a lei e os profetas. Se eles não creem na lei e nos profetas, eles não vão crer em espírito que anda por aí. Por quê? Porque depois da morte segue-se o juízo, meu filho. E espírito não fica vagando. O que fica vagando é demônio. Aí fica esse bando de gente. Aí é porque eu vou lá ler a mão. Aí eu vou lá para ele tirar umas pedrinhas. E o meu ente querido vai falar comigo. O diabo vai falar com você. Samuel, ele vai consultar uma feiticeira e diz: eu quero aí receber a visita de Samuel. Aí desce um espírito, um caboclo velho. Saul, né? Saul vai atrás da feiticeira para falar com Samuel. Desce, eu quero falar com Samuel. Aí desce um caboclo, uma entidade velhinha. Diga, meu filho. Por quê? Porque Saul era tão rebelde que Deus não falava com ele, nem profecia, nem visão, nem urim, nem tumim. O que é isso? Deus o entregou às suas paixões. Tem crente assim, irmão. É doloroso, mas a salvação é para quem quer, meu filho. Quem morreu na cruz foi Jesus, não foi eu e nem você. Nós temos que pregar e dizer: alguém quer Jesus. Se alguém quiser Jesus, vai lá, confessa. E o meu papel e o teu é orientar, é cuidar. O meu papel não é carregar no colo, dar mamadeira e ainda limpar a fraldinha do bebê. O bebê faz a caquinha e diz: pastor, se vira. Se vira? Se vira, disciplina, meu filho. Porque tem uns que estão pintando e bordando e acha que não tem igreja séria. Porque tem uns aí que não disciplina porque não pode disciplinar porque não tem moral. Aí diz: não, vou te dar aqui só 2 dias, viu? Meu filho fica em casa mesmo, depois volta. A gente senta no altar, não tem nada a ver. Mas não esquece o Pix. Não esquece o envelope. Viu?
Mas igreja séria pode ser o empresário com o maior dízimo. Ele diz: pecou, meu filho, vou te colocar na disciplina. Se você passar pela disciplina e continuar perseverando, é Deus que vai te restaurar, não sou eu não. Vamos lá. É forte, né? Juízo final, mas também tentando pular da doutrina aqui, que o negócio está ficando forte. O ar-condicionado não está mais nem gelando. Tão forte que o negócio está aqui. Escute. Preste atenção. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Aqui mortos pequenos e grandes, aqui irmão é a posição, não é a estatura. É a posição. Ricos e pobres, famosos e anônimos. Por quê? Porque Deus não é parcial, irmão. Deus é imparcial. Deus não é conivente com o pecado de seu ninguém. Pode ser sacerdote, pode ser limpador. Deus está dizendo: vai se entrar na mesma medida. A minha balança não é injusta, a minha balança não tem variedade, ela é reta. Está aqui, ó. O negócio é forte. Que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, plural. Aqui, irmão, vai abrir livros e o livro da vida. O livro que vai ser aberto aqui, os livros, são os livros das obras. Um livro dentro de outro livro que vai falar sobre pensamento, coração, atitude, tudo, irmão, que você pensar. Porque Jesus disse assim, os antigos diziam, quando ele fala os antigos, ele fala do Velho Testamento. Aquele que for pego adulterando com uma mulher será apedrejado. Pego. Mas eu vos digo, porém eu vos digo, aquele que desejar uma mulher que não é sua, ele já adulterou. Livro do pensamento. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você está pensando. Porque é um ditado popular e cabe muito bem para o que eu vou dizer nesta manhã. Mente vazia, oficina do diabo. Se cumpre em Romanos capítulo de número 12, 1 e 2. Nós somos sacrifício vivo. O nosso corpo deve ser apresentado ao Senhor santo, agradável, para que o Senhor venha fazer aquilo que Ele quer na minha e na sua vida. E Ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas renovai, transformai o vosso entendimento pelo poder da palavra. A minha mente, a tua mente deve estar cativa, submissa à palavra de Deus. Porque se não tiver, até propaganda de cueca zorba te tira da presença de Deus. Até propaganda de cerveja que aparece as mulheres seminua te tira da presença de Deus. Mas a mente que está firmada, alabracanda, renovada, quando ele vê qualquer coisa que os olhos dele olham, mas o coração não se agrada, ele diz, eu te repreendo, Satanás, eu te repreendo, minha carne, eu sou de Jesus. Tem gente que acha isso fanatismo, né? Não, irmão, isso é prudência. Davi não foi para a guerra e não vigiou. A mente dele estava onde? Batseba. Quando ele viu Batseba, ele diz, eita, é hoje. E quando ele diz, chama ela, quando ela entra, escute. O seu servo avisa ele, é casada. Mas a palavra casada não entra onde? Na mente nem no coração de Davi. Por quê? Porque Davi estava tão cego, e a mente dele estava naquilo que ele viu quem? Batseba tomando banho. Então na mente dele estava banho. Aí o servo diz, é casada. Banho. Traga ela. Deitou, concebeu e quis matar Urias. Temos que vigiar, irmãos. Jesus está às portas. Temos que andando sóbrio. Sabe o que é andar sóbrio? Nem andar assim não, ó. Não, é reto. O mal está bem aqui, desvia, meu filho.
O mal está bem ali, desvia. Porque tem gente, irmão, que está pecando, sabe como? Escute o que eu vou dizer aqui, irmão. Eu sou patriota, eu amo o meu país. Mas não fica igual um besta dizendo, Bolsonaro, mito. O povo, irmão, não sabe o que está falando. Não, nós 7 de setembro nós vamos para a rua. Você pode até ir, você que está em casa também vá. Mas eu não vou sair da minha casa para ficar fazendo banderola, pintando a cara de verde. Mito. Ainda mais em São Luís do Maranhão, que o governador é comunista, ele é assumido comunista. Imagine só, ele manda soltar fogos, toca fogo, solta fogo, e o povo tudo lá, mito. Irmão, não faça isso. Porque o povo quer ir para a rua para mostrar que quem manda é o povo. Deixa eu lhe dizer, o controle está na mão de Deus, não é de povo nenhum não, meu filho. Se Deus quiser continuar com Bolsonaro lá, Deus vai continuar. Mas se Deus quiser arrancar Bolsonaro e colocar alguém pior, Deus coloca para tratar com o povo. Jeremias disse assim, olha, é 70 anos. Aí Ananias diz, né, não, é 2, e vai voltar tudinho, 2 anos utensílio, porque Nabucodonosor é legal. Deus disse, legal? É 70 anos e o jugo é de ferro. Tu acha que Deus ouviu a oração daquele povo dizendo, Nabucodonosor não, Ciro, mito. Passaram 70 anos. A qual foi jugo de ferro. Muita gente que entrou ali velho morreu, muita gente que entrou novo saiu dali ancião, mas o Senhor disse, cumpri a promessa. Por quê? Porque aqueles que permaneceram viram a glória de Deus. A minha esperança e a sua esperança está na palavra e no Senhor, não é em Bolsonaro nem em Lula. Aí fica uns crentes, irmão, escute isso aqui, já que está aberto para você ouvir, preste atenção. Aí tem grupo que o outro fica assim, não é Lula, aí bota um negócio, irmão, Lula é macumbeiro, Lula é feiticeiro. Irmão, tem crente dentro da igreja que é feiticeiro, tem crente dentro da igreja que é macumbeiro, mas ele se veste tão bem que ninguém tem o que discernimento. Lula porque bebe cachaça, vai lá os índios, vai bater lá tambor e ele fica... Irmão, não há nada no mundo que nos prenda mais. Nós temos que andar em santidade. Aí fica crente, irmão, batendo boca. Não porque eu sou petista, aí porque eu sou Lula, não é porque eu sou Bolsonaro. Aí um fala do apelido do outro, tu é bolsominion, aí o outro diz, tu é jegue. Aí fica. Mas lê a palavra, se santificar não quer. Buscar o Senhor para falar de Jesus, para falar da palavra, não quer. Por quê? Porque ele quer que o candidato dele ganhe, para ele chegar na casa do outro e disse, não te disse? Te falei. Tu ganha o quê e eu ganho o quê com isso? Nada. Porque o povo, escute isso aqui, a Bíblia diz que quando o homem, a qual ele é temente ao Senhor, o homem prudente, o homem sábio, quando ele governa, o povo faz o quê? O povo se alegra. Mas o tolo, quando ele governa, o povo perece. Só que o Senhor está falando aquele que tem o coração nas Escrituras. Preste atenção nisso aqui, irmão. Preste atenção nisso aqui. Tem coisas na nossa vida que nós temos que ver o fruto da árvore. O problema é que gente está encantado com folhas. O governo do Bolsonaro, escute, não estou fazendo partidarismo aqui. Como eu já disse, eu sou patriota, mas eu não defendo bandeira A, bandeira B. Eu defendo ideologia. Se a ideologia compara-se com o que está escrito, nós vamos defender família, casamento, contra o homossexualismo, lesbianismo. Nós não somos contra os homossexuais, nós somos contra as práticas homossexuais. Se o homossexual quiser entrar aqui e dizer, eu quero ser liberto, eu quero ouvir a palavra, nós vamos abraçar, nós vamos amar. Agora o homossexual chegar aqui, querer se requebrar e querer botar a igreja de cabeça para baixo, para ele é vara. Pode vir, irmão, pode vir a polícia, pode vir a Constituição brasileira, dizendo, olha, isso aqui é errado, pode levar preso, mas eu não vou mudar o que está escrito. Eu tenho posição. Tem a posição. A povo diz, mas nós temos que amar. Amar é uma coisa, conivir é outra.
Não vai amar ninguém que quer andar na prática, porque daqui a pouco tu está também andando. Aí simpatiza, até que é bom. Meu filho, vigia. Em nome de Jesus. Então não vá nessa onda não. Aí ele vai dizer aqui, ó. E abriram-se os livros, e abriu-se diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. O livro da vida, como nós falamos aqui, é o livro que vai ser aberto para mostrar que nenhum deles está com o nome escrito nele. Irmão, vai ter tanta gente ali, escute. Vai ter pastores que eram pastores de grandes convenções, mas que levaram o povo ao pecado. Pastores a qual pregaram, fizeram, mas o coração dele não estava em Cristo, em ganhar almas, estava em ganhar muito dinheiro no bolso. Escute isso aqui. Vai estar lá Hitler, vai estar lá os grandes homens a qual tiveram nome na terra, mas foram homens carrascos, Herodes, Pilatos, César. Os imperadores, irmãos, Nero, que queimou muito crente, irmão. Todos vão comparecer diante do trono branco. E ali vai ser o que? Lido o livro das obras. Por quê? Porque, irmão, o livro das obras vai ser lido. Agora preste atenção nisso aqui. Lembra dos tronos a qual nós falamos? Irmãos, ninguém ali, escute, será inocente. E os livros que serão abertos não vão ser só lidos por Deus, por Jesus, não. Quem vai ler estes livros, abertos dentro de livros, é a igreja. Nós vamos julgar junto com ele, as nações. E ali todos que vão, a gente vai dizer assim, escute, eu já digo nós, porque eu creio que nós vamos estar lá. Amém? Quem vai estar comigo lá, em nome de Jesus? Nós vamos ler, olha fulano de tal, foi te dada a oportunidade de um culto. E nesse dia você estava tão mal, o pregador foi usado para ti, para falar algo. E ali você rejeitou, você não quis, você quis a farra. Mas você estava voltando de uma festa, o carro capotou, não teve tempo de você abrir a boca para se arrepender. Você morreu subitamente. Quando você chegou em um lugar escuro, você perguntou, o que eu faço aqui? Aí vai ser lido a sentença. Vai ser lido as obras que ela fez na terra. E ali vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Porque eu não vos conheço, porque vós praticais a iniquidade. Não tem esse negócio, não, eu quero voltar, deixa eu me arrepender. Não tem esse negócio, irmão. Depois da morte segue-se o... Enquanto nós estamos neste corpo ainda corruptível, é verdade que se deixar de banhar 3 dias o negócio fica sério, e tem gente que dá mais valor numa carcaça dessa do que na presença do Senhor. Não é contra ninguém que está aqui, preste atenção. Mas você vai em lugares, irmão, que você entra na igreja, você pensa que está num circo, você vê patati, você vê patatá, você vê o bozo, aí você diz, meu Deus do céu, para que tanta maquiagem? O nome já diz, maquiagem é para maquiar algum defeito. O irmão, a única coisa que faz defeito ser maquiado, não é maquiagem, meu filho, eu vou dizer, não é nem maquiado, é tirado, é arrancado, é o que? É o sacrifício de Jesus na cruz. Há um monte de gente, irmão, pintada, um monte de gente cheia de corrente, cheia de algema. Não estou pregando os costumes, é para que os irmãos entendam algo. Nós não precisamos disso, irmão. A presença de Deus na minha e na sua vida já é o essencial. É o brilho, irmão. Já viu aquela mulher a qual ela não precisa usar nenhum rudimento da terra, brinco, nenhum utensílio. Você olha para ela, você vê o brilho, você fala, rapaz, olha que mulher bonita. A minha esposa. Não é porque é minha esposa, não. Às vezes eu acordo, porque tem pessoas, né, que dormem com a mulher, acorda com outra. Como assim? Ela dorme maquiada. Quando ela acorda, o marido diz, minha irmã, cadê aquela mulher que eu dormi? A maquiagem está toda no travesseiro, borrada, um cílio bem aqui, ele parece com uma barata, ele disse, vou matar. Pá!
Não é assim? É melhor você dormir, irmão, com uma mulher, a qual você sabe que você vai acordar, você não vai ter surpresa. Porque tu acorda e fala, meu Deus, não é assim? Não. Eu olho ela de manhã, à noite para dormir, eu acordo e falo, foi a mesma mulher, glória a Deus, benção. Está entendendo, irmão? Não precisa. A presença de Deus já é suficiente na tua vida, a unção de Deus, o que te faz bonita, mulher, não é maquiagem, não é Renil, não é Avon, não, o que te faz bonita, escute, é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Acabou. Vamos lá, estamos encerrando. 11h20. Aí ele vai dizer, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Irmão, todos irão estar presentes ao Senhor, todos que morreram e foram separados, escute, a alma do Espírito, porque escute, o pó voltará para o pó, e o Espírito voltará para aquele que o criou. Aqui, irmão, seja crente, seja ímpio, seja ateu, ele morreu aqui, preste atenção, o Espírito vai voltar para aquele que o criou, mas há uma diferença, aquele que morreu com Cristo, o Espírito está em um descanso, escute, ele já está no seio de Abraão, ele já está desfrutando de paz, ele está num lugar tranquilo. Agora quem morreu sem Cristo, escute, é isso que vai dizer, até o inferno dará os seus mortos, é aqueles que morreram e foram direto para o lugar de escuridão, para o tormento. Porque espírito, irmão, escute, não tem esse negócio da doutrina do sono da alma, não. Aí morreu, aí ele está aí descansando. Tem uns que diz que está no purgatório. Purgatório? Aí tá que as beatas toca fogo na vela. Vai queimar cera, irmão. Não tem purgatório. Ninguém vai evoluir depois da morte. Depois da morte segue-se o juízo. Não tem para onde correr. O tempo de se converter é hoje, não é amanhã não. O tempo de nós revermos o que nós temos feito contra Deus, contra o nosso irmão e até mesmo contra nós é hoje. Senhor, eu me arrependo, me ajuda, me fortalece. Deus, não deixa eu cometer de novo. Deus, me ajuda. Temor, irmão. Só que tem gente que peca e acha, irmão, que não vai acontecer nada. Escute isso aqui. O pecado, ele pode até ser praticado, mas a consequência vem, pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou daqui a 1 ano, mas irmão, a cobrança vem. Aí tem gente, escute isso aqui, que ele cai, aí ele larga a esposa, aí ele se junta com outra, sai o divórcio, aí ele casa de novo, aí ele bota lá, presente de Deus, aí Deus olhando dizendo, presente? Desde quando eu acabo com uma família e dou outra para construir? Não. Só que tem pessoas que rasgaram a Bíblia. Tem pessoas que elas só estão em salmo. Elas não lê cartas paulinas. Elas não lê o Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Coríntios, capítulo 7. Malaquias, capítulo de número 2, 3. Não leem. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. Presente de Deus. Divorciar, irmão, Deus dá sim, preste atenção. Ele dá respaldo, a não ser por prostituição. Abandono de lar, pode divorciar. Agora eu não vejo na Bíblia dizendo, casa de novo. A Bíblia não dá respaldo para casar. Eu não vou também abrir e dizer, mas há exceções. Não, irmão. Eu não vou dizer, por quê? Porque a eternidade vai dizer por si só. O livro das obras. Porque a intenção de coração, escute, só quem conhece é Deus.
Nós temos poder para julgar até um certo limite. Passando dali, irmão, é Deus que vai julgar, não é eu e nem você. Então não faz mais parte da nossa ossada. Ó, irmão, eu vou te orientar, é assim, assim, assim. O irmão quer? Quero, então permaneça. Ah, não quero, pastor, vou para outra igreja. Benção, vai com Deus. Aí chega lá, o outro pastor diz que é certo, aí ele fica, eu vou ficar porque o pastor disse que é certo. Não é o que o pastor diz, irmão, que está escrito. É o que está escrito. O problema é que tem muita gente que está andando por caminhos tortuosos e achando que lá na frente vai endireitar. Não, meu filho, o caminho do Senhor continua estreito, a porta continua apertada, e a Bíblia diz que são poucos que a encontram. Por quê? Porque é busca, meu filho, é desejo, é vontade de mudança. Senhor, eu não quero viver a vida que eu quero viver, eu quero viver a vida que tu tem para mim viver na tua presença. Que o povo acha que ser crente é ser quadrado. Não, irmão, eu me divirto muito com a minha esposa. Sabe por que nós somos jovens assim? Porque a gente ri demais, irmão. Eu faço essa aqui quase todo dia. Irmão, você nunca vai me ver triste. Nunca. Quem me conhece aqui dentro de São Luís, Leandro, pastor Leandro já me conhece já há um tempo. Nunca me viram. Não, irmão, tudo para mim eu tiro um negócio para sorrir, o povo fica, rapaz, esse teu marido aí, ela já é mais fechada, viu? Não que ela foi batizada com limão e vinagre, não, irmão, é porque ela é séria, a minha esposa é muito séria, é muito prudente, ela é diferente de mim. Eu às vezes estou ali, às vezes eu brinco, faço, mas no limite, eu não faço para ninguém se constranger, mas eu sou assim, irmão, faço os outros rir, o povo fica, né? O povo gosta mais de andar comigo do que com ela, mas como ela é uma só carne, eles têm que suportar ela por causa de mim. Eu digo, bora, meu amor, comer na casa de fulano. Ela, bora, fulano não gosta de mim, mas gosta de mim, meu amor. Se gostar de mim, gosta de tu. Se ele não gostar de tu, não gosta de mim. Então, pelo fato dele gostar de mim, ele vai ter que gostar de tu, nem que seja na marra. E ela vai. Vamos lá, já estou encerrando. Amém? Finaliza no versículo 15. Aí ele diz aqui: e a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Até o inferno será lançado no fogo, irmão. Esta é a segunda morte. Isso aqui é para quem desobedeceu, isso aqui é para quem desviou, isso aqui é para quem não voltou. Mas nós, irmãos, que estamos caminhando na fidelidade, buscando ao Senhor, irmãos, nós vamos participar da primeira ressurreição. Amém? Versículo de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Doloroso será, irmãos, para aqueles que não forem achados o nome no livro da vida. Eu quero aqui apenas destacar lá em Lucas capítulo de número 10. A Bíblia diz que o Senhor dá autoridade e poder a 70 dos seus discípulos. Eles vão, expulsam demônios no nome do Senhor, curam enfermos no nome do Senhor. Irmãos, eles voltam tão felizes. Jesus, no teu nome os demônios se submetem. No teu nome, Senhor, os enfermos são curados. Eles estavam num estado de euforia. Eles estavam alegres demais. Jesus olha para eles e diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele está dizendo, o diabo foi lançado sobre a terra. O diabo caiu. Escute. Aí ele vai dizer, não vos alegreis, porque os demônios se submetem a vocês pelo meu nome. Antes, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O que Jesus está dizendo para nós e o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Não se apegue a talento, não se apegue a dom, se apegue em ter um relacionamento com o Senhor. Anda em santidade, ande em verdade, porque a qualquer momento, meu filho, a trombeta ela vai soar. Vamos colocar de pé, eu quero fazer uma oração. Coloque sua mão no seu coração. Todos que estão aqui nesta manhã são crentes. Glória a Deus. Não tem ninguém afastado, não. Todo mundo aqui é crente. Glória a Deus. Coloque sua mão no seu coração e vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos lhe agradecer, ó Deus, nesta manhã.
E eu quero orar, Senhor da glória, por este povo, por esta igreja. Meu Deus amado e santo, a qual está sobre os cuidados do teu servo, o pastor, meu Deus, Leandro Mota, o anjo desta igreja. Meu Deus amado, que tu possa continuar fortalecendo este povo e a nós também, papai, a permanecermos em fidelidade na tua presença. Ó Deus amado, a vencermos a carne, a vencermos o pecado. Ó Deus amado, pela presença do teu Espírito em nossas vidas, porque quem nos fortalece, quem nos ajuda, quem nos levanta é o Senhor. Aqueles que estão ouvindo em casa, meu Pai amado, aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, meu Senhor, visita eles também nesta manhã. Meu Pai, vai dando força ao fraco, levantando o caído. Se porventura tem alguém, papai, que está ouvindo esta mensagem, meu Deus, na sua casa, e está afastado, está desviado, meu Deus amado, que o Senhor possa tocar no coração dele, no coração dela, para que ela se arrependa dos seus pecados, para que ela confesse o teu nome como único e suficiente Salvador, e nesta manhã receba, papai, a força, a graça para continuar nos teus caminhos. Meu Deus, nesta manhã, papai, fortalece a noiva, fortalece a igreja, fortalece os fiéis a permanecerem fiéis, meu Deus amado e santo, para que quando aquele dia, Senhor da glória, o grande dia do Senhor chegar, nós viemos estar, meu Pai, preparados, ó Deus, para nos encontrar com o Senhor, ó Deus amado, nos altos céus, ó Deus amado, porque somos nós que nos encontraremos com o Senhor. Nós subiremos às alturas, Rabacanda, Rabadácia, e estaremos contigo para todo sempre. Abençoa esta igreja, abençoa o anjo desta igreja, guarda o seu casamento, o seu lar, a sua família, Rebacalabaceia, a sua filha, ó Deus amado, livra de todo mal, Pai, e da vitória. Assim nós oramos e por fé já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, amém. Muito obrigado por esta rica oportunidade. Pastor Leandro, muito obrigado por esta oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, olha, eu queria agradecer ricamente a família do nosso preleitor, o pastor Fábio, né, e a missionária Jane, e também o nosso levita. Que Deus abençoe, tá bom, meu irmão? Em nome de Jesus, amém? Amados, e agora o nosso próximo encontro é às 18h30, né? Com o nosso tema, a grande tribulação, tá certo? Vai ser tremendo. Três horários, 2 dias, mas muito importante. Está sendo muito importante esse evento, tá bom? Vamos orar nesse momento, abençoando os nossos irmãos, e aí logo em seguida vocês vão estar participando desse delicioso café, tá bom? Aqui, pelo número de pessoas, eu acho que dá eu acho que uns 3 a 4 pratos para cada um. Tá vendo? Então vai ser logo um almoço, né, irmãos? Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esse maravilhoso culto, Deus. Foi um seminário abençoado nesta manhã. Estamos saindo daqui saciados pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu só quero te pedir algo, Senhor. Mantenha os irmãos que vieram aqui nessa manhã, que vieram ontem, Senhor, com esse mesmo equilíbrio de fé para a noite, para que nós possamos fechar esse ciclo de temas específicos da escatologia, que é importante para os dias atuais. Deus, estamos falando do maior evento, Senhor, que a igreja está aguardando. Então, nesse momento, Deus, eu quero abençoar os nossos irmãos que vieram, que fizeram esse esforço de estar aqui nesta manhã, para compreender melhor, Senhor, acerca do milênio e acerca do juízo final. Muito obrigado aos irmãos também, que estão acompanhando em suas casas, que o Senhor possa abençoá-los a todos, pelo poder que há na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Levante as mãos, que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga comigo. Está encerrado o nosso trabalho.